Agora eu sigo com a Priscila, porque hoje é o último dia do Brasil na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU e o país deve tentar votar uma nova resolução para a guerra entre Israel e Hamas. A apuração é da nossa correspondente Priscila Yazbek, que conversa agora com a gente ao vivo. Corrida contra o tempo, Priscila Yazbek. Será que aos 45 do segundo tempo o Brasil consegue, então, aprovar uma resolução? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde a todos que nos acompanham. No apagar das luzes, então, o governo brasileiro tenta uma última vez fazer essa resolução passar enquanto ainda está sob a presidência do Conselho de Segurança, à frente da presidência do Conselho de Segurança da ONU. São as últimas horas do Brasil à frente do Conselho de Segurança, já que a presidência do Brasil se encerra no mês de outubro. É uma presidência rotativa no período de um mês, então a presidência se encerra hoje. Quem vai assumir a nova presidência é a China. Então, fontes do governo me disseram que ainda há, sim, a possibilidade de uma votação da resolução do Brasil no Conselho de Segurança. O que eles me informaram, eles não puderam passar muitas informações, mas falaram que alguns países preferem que essa votação de resolução aconteça com o Brasil sentado na cadeira da presidência do Conselho. A ver, então, se essas negociações vão fluir de fato e se essa votação vai acontecer. Pelo menos até de manhã não havia previsão nenhuma. As próprias fontes do Itamaraty diziam que não havia expectativa de uma votação da resolução brasileira, mas por volta do horário do almoço, pelo menos aqui de Paris, mas no fim da manhã aí do Brasil, eu recebi essa informação, então, de que o governo brasileiro estava fazendo essa última tentativa em negociação também com outros países que gostariam de ver uma resolução aprovada com o Brasil na presidência do Conselho. Claro que o Brasil estando na presidência do Conselho e aprovando uma resolução traz um peso, né? Mostra que o Brasil estava à frente do órgão quando uma resolução foi votada depois de 4 resoluções fracassadas. A gente já falou sobre elas, 2 da Rússia, uma dos Estados Unidos e uma do Brasil, que foi a que teve mais adesão, mas foi vetada pelos Estados Unidos. A ver, então, se essa resolução vai dar certo. Só para a gente lembrar, ontem o ministro Mauro Vieira fez declarações fortes no Conselho de Segurança, falou que a falta de consenso e ação do Conselho sobre a guerra é uma vergonha, e ele falou que o impasse se segue por causa dos membros permanentes do Conselho. Lembrando que o Conselho é formado por 15 membros, os 5 permanentes são Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido. E quem fez vetos, principalmente foram Rússia e Estados Unidos. China também vetou uma dessas resoluções, também o Reino Unido, mas fato é que a disputa maior que acontece são desses vetos cruzados entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos pedem uma condenação mais veemente do Hamas, não querem um cessar-fogo nesse momento. Os Estados Unidos são vistos como uma proxy de Israel dentro do Conselho de Segurança e eles também não querem nenhum pedido de que Israel retire aquele pedido de retirada da população palestina do norte da faixa de Gaza. Já a Rússia, por exemplo, já pede que haja um cessar-fogo imediato e pede a retirada dessa ordem de mudança, de deslocamento dos palestinos dentro da faixa de Gaza. Esses são os principais embates e o Brasil tentava costurar, então, uma negociação entre as nações para tentar obter algum êxito em relação a isso. Eu estou até falando com fontes agora e acabei de receber uma resposta. Eles estão falando que estão em consulta com os membros permanentes nesse momento para ver se dá para aprovar, para ver se sai alguma aprovação. Claro, eu vou acompanhar aqui essas negociações, Luciana, e qualquer novidade eu volto a chamar vocês. Por favor, Priscila Yazbek, atualizando então a situação para a gente da resolução do Brasil ao apagar das luzes, ou quem prefere a linguagem futebolística, aos 45 do segundo tempo, o Brasil pode aprovar sim uma resolução. Jussara Soares vai chegar aqui com a gente e vai falar sobre essa possibilidade, sobre essas negociações e avançar um pouquinho nessa apuração então da Priscila Yazbek de como o Brasil está costurando essa possibilidade de uma resolução então aos 45, 46, 47 do segundo tempo. Jussara Soares, boa tarde. Boa tarde, Lu. A minha apuração está combinando bastante com a da Priscila. O sentido agora, nessas últimas horas, é realmente insistir nessas consultas, o Brasil insistir nessas consultas com os demais membros, principalmente os não permanentes, ali para criar um consenso e aí apresentar um texto
que possa passar, que possa avançar. Lembrando, como a Priscila também já disse aqui, que 4 resoluções foram propostas e não avançaram. Porém, dessas 4 propostas, a do Brasil foi a que mais teve sucesso, no sentido de ter tido 2 votos favoráveis, 12 votos favoráveis, 2 abstenções e não avançou pelo veto dos Estados Unidos. Então, esse resultado na avaliação dos diplomatas brasileiros é positivo para o Brasil, empodera o Brasil a fazer essas últimas tratativas, essas últimas negociações para ver se encerra a presidência com uma resolução, com uma proposta, algo mais concreto a apresentar. De todo modo, Lu, os diplomatas eles já estão dizendo o seguinte: olha, vamos seguir negociando, vamos deixar a presidência, porém o Brasil seguirá atuando, aproveitando esse histórico, né, desse mês na presidência, vai seguir atuando para ajudar a construir esse consenso. Pois bem, é isso que a gente segue vendo, se vai dar tempo hoje. Por enquanto, realmente não há nenhuma reunião convocada, porém, eles estão fazendo essa última tentativa. O que os diplomatas dizem é que o importante é aprovar uma resolução. Pode ser essa do Brasil, que já está sendo costurada, mas agora o que eles consideram mais importante é que a próxima resolução que for em votação, ela já chegue com consenso. Então, essas tratativas elas vão seguir nos últimos dias. Lembrando, Lu, que ontem o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, fez um discurso muito duro, cobrando a atuação do mais duro, cobrando uma atuação mais eficaz do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que o Conselho estava falhando vergonhosamente em resolver o conflito. Em outro momento, ele disse que era moralmente inaceitável que o Conselho não cumpra a responsabilidade de salvaguardar a paz. Então, o Brasil ele foi para essa reunião ontem com um discurso muito duro, fez cobranças e, nos bastidores, segue ali tentando resolver essas questões e apresentar um texto que consiga, ao menos, encontrar algum consenso, Lu. Construindo a apuração, trazendo bastidores para vocês ao vivo. A Priscila Yazbek vai voltar, porque já tem mais uma apuração. Priscila. Exato, casa também com o que a Jussara acabou de falar. O que essas fontes estão me dizendo é que o texto não necessariamente precisa ser votado hoje. Acho que, de certa forma, as fontes já estão admitindo que talvez essa votação não saia hoje, ainda que eles tentem fazer esse último esforço. E o que eles estão me dizendo é o seguinte, que é um texto do E10, que são os membros não permanentes. Então, lembrando, são 15 membros, 10 rotativos e 5 permanentes. Esse texto, então, seria um texto elaborado com uma forte participação do Brasil, uma participação ativa do Brasil, mas um texto formado pelo E10, que é o grupo formado pelos membros não permanentes. Neste momento, o que os membros estão fazendo são consultas com os membros permanentes. Então, esse grupo E10, que propõe essa nova resolução, está, neste momento, consultando os membros permanentes para tentar chegar a um consenso e aprovar essa resolução. O que eu perguntei até para essa fonte, você acha que vai sair dessa vez? Tem chance de sair? E a fonte disse, não dá para prever exatamente, mas que entre os grupos, entre os países, os membros não permanentes avançou bem. Claro, vale a gente fazer a ressalva. Os membros não permanentes já tinham aprovado a outra resolução do Brasil, né? Quem tinha vetado eram os Estados Unidos. Então, a ver como que fica. E, claro, essa fala também confirma que a grande resistência que tem é dos membros permanentes, de fato, dos Estados Unidos e da Rússia, principalmente. E é isso que a fonte me lembra aqui. Fala o seguinte, que os membros não permanentes votaram 100% a favor da resolução do Brasil. Então, é isso. É um novo texto. Esse texto ele é construído pelos membros não permanentes, com uma participação muito forte do Brasil. Eles aceitam que talvez não seja indispensável a votação acontecer hoje, mas querem que aconteça logo nos próximos dias e estão tentando aí convencer os membros permanentes a acatar essa nova resolução. Importante, Priscila Yazbek e Jussara Soares construíram, você viu aqui uma apuração ao vivo aqui para a gente. O Brasil deve apresentar, resumo de tudo, uma resolução agora, aos 45 do segundo tempo. Essa nova resolução, ela já tem a aprovação, pelo menos o consenso entre os membros não permanentes. E a ideia do Brasil, segundo a Jussara Soares, é colocar essa nova resolução para aprovação apenas quando houver consenso. Você vê aí o Mauro Vieira, a imagem dele que fez ontem
ontem, esse discurso duro, nós trouxemos aqui porque o Conselho de Segurança da ONU fica desgastado cada vez que essa resolução é colocada para votação e tem um veto de alguém. Vou continuar com esse assunto e essa construção política que pode, é claro, dar um novo rumo para a guerra, porque mesmo sem aprovar uma resolução sobre a guerra entre Israel e Hamas, o governo brasileiro avalia que sai fortalecido da presidência temporária para pleitear uma vaga permanente no colegiado. Pedro Nogueira tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil, meio-dia. Luciana, essa é a leitura que está sendo feita no Itamaraty, que a diplomacia brasileira sai do mês de outubro mais forte do que entrou. Para ilustrar isso, a apuração aqui da equipe da CNN de duas situações envolvendo diplomatas brasileiros lá nas Nações Unidas. A primeira delas, logo depois que houve aquela votação da resolução brasileira que foi vetada pelos Estados Unidos, essa resolução que teve 12 votos a favor, um dos membros de uma delegação de um país que é membro permanente do Conselho de Segurança falou a um diplomata brasileiro que a resolução não passou, mas vocês mostraram por que merecem ser membros permanentes. Uma outra situação aconteceu diretamente com o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, que a gente viu na tela agora há pouco. Ele também recebeu uma leitura de um outro membro do Conselho de Segurança, explicando ali que na leitura dessa pessoa, o Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança durante essa crise grave no Oriente Médio foi uma feliz coincidência, porque o Brasil é um país que tem condições de trazer um discurso construtivo e equilibrado, também de falar com todos os lados e fugir das posições extremadas. Ou seja, ainda na leitura desse outro diplomata, se não fosse o Brasil, o Conselho sequer teria sido capaz de ter uma discussão equilibrada. Todo esse retorno que a diplomacia brasileira está tendo, então, dos outros países, ajuda a construir esse entendimento de que a diplomacia brasileira realmente se beneficiou desse tempo no Conselho de Segurança, dessa boa gestão das negociações, ainda que não tenha aprovado, em definitivo, uma resolução do Conselho de Segurança. Só para concluir, quero trazer também uma fala rápida do embaixador Sérgio Danesi, que é o chefe da representação permanente do Brasil na ONU. Ele destacou que viu 4 vetos no Conselho de Segurança em menos de 4 meses da gestão dele por ali, que isso mostra então as dificuldades do Conselho de Segurança e também a necessidade de que seja feita uma reforma não só na composição, mas também nos procedimentos do órgão. Luciana. Muito obrigada, Pedro Nogueira, então falando de Brasília.